Se você já ouviu falar sobre Tesouro Direto, Tesouro Selic, mas não entendeu muito bem como isso funciona, esse vídeo é para você. Eu vou te explicar de forma simples e direta como funcionam os títulos públicos e tudo o que você precisa saber sobre eles. E se esse conteúdo te ajudar, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Vamos começar com o que são os títulos públicos. Os títulos públicos são títulos emitidos pelo governo federal para ajudar a financiar as atividades do país. Quando você compra um título público, você empresta dinheiro para o governo e ele promete te devolver lá na frente com uma rentabilidade já pré-definida. O canal oficial para que você possa adquirir esses títulos é o Tesouro Direto, que é um programa criado pelo próprio governo para que as pessoas possam comprar títulos públicos de forma acessível e a valores bem baixos. Beleza, Bruna, mas como eu começo a investir em títulos públicos? O primeiro passo é você definir qual é o prazo de investimento que você quer fazer, qual é o tipo de taxa que você quer atrelar, então qual a rentabilidade que você vai ter nesse título e qual é o valor que você quer iniciar a aplicação. Durante o prazo do investimento, o seu título ele vai se valorizar conforme a taxa que você contratou lá inicialmente. Mas é importante lembrar que você pode manter ele até o vencimento ou você pode fazer um resgate antecipado. Caso você faça esse resgate antecipado, você pode ter um lucro ou pode ter uma perda dependendo das condições de mercado. Mas antes de eu te explicar sobre essa questão, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de remuneração que a gente tem no Tesouro Direto. Existem três principais formas de remuneração dos títulos públicos. A primeira delas é o pré-fixado, e o nome já diz, pré-fixado, ou seja, é uma taxa fixada já no início, então você já sabe quanto vai receber no final do período. Por exemplo, você pode contratar uma taxa que paga 14% ao ano, ela vai te pagar exatamente esses 14% ao ano até o final do período que você contratou, até o vencimento. É muito bom você pegar esse tipo de rentabilidade quando você está com uma taxa de juro muito alta e ela está com projeção de baixar lá na frente. Então, você pode pré-fixar essa taxa mais alta e carregar ela ao longo do tempo dentro da sua carteira, garantindo uma taxa mais atrativa. Sempre que a Selic subir, você vai ter um rendimento maior. Sempre que a Selic cair, você vai ter um rendimento menor. No título pós-fixado, o nome também já diz, ele é pós-fixado, ou seja, você vai saber quanto você vai receber só no final do período. Por quê? Ele rende conforme a taxa de juros, a taxa Selic, que a gente já falou sobre ela aqui em outro vídeo, inclusive. Então, quando você contrata essa rentabilidade dentro da sua carteira, sempre que a Selic subir, você vai ter um rendimento maior. Sempre que a Selic cair, você vai ter um rendimento menor. A terceira forma de remuneração que você pode contratar dentro dos títulos públicos é a forma híbrida, que combina uma taxa fixa com um indexador, por exemplo, o IPCA, que é o nosso índice de inflação amplamente utilizado no Brasil. Nesse caso, a gente poderia contratar uma taxa de IPCA mais 6% ao ano e a gente receberia exatamente essa taxa de 6% já pré-fixada, mais a variação do IPCA nesse período. Esse título ele é interessante quando a gente quer preservar o nosso capital, porque a gente consegue ter um ganho real ao longo do tempo, independente de quanto estiver dando a inflação. Bom, agora sabendo já um pouquinho sobre a rentabilidade de cada ativo, eu vou explicar para vocês o que significa cada título do Tesouro Direto. Sabendo já da rentabilidade, você vai conseguir associar melhor os nomes e como ele vai te render também ao longo do tempo. O primeiro título é o Tesouro Selic, também conhecido como LFT. O Tesouro Selic ele é o título mais simples, mais fácil para a gente começar a investir no Tesouro Direto. Por isso ele é um título de entrada. Quando a gente começa a investir, normalmente a gente começa por ele. O Tesouro Selic, o nome já diz, ele é um pós-fixado que vai render exatamente o quanto a taxa Selic está nos pagando atualmente. Quando a gente tem uma taxa Selic subindo, a gente vai ganhar um pouco mais. Quando a gente tem a taxa Selic caindo, a gente naturalmente ganha um pouco menos. Mas ele é um título muito utilizado para a reserva de emergência, por ter essa liquidez diária e por ser um título bem seguro e com poucas oscilações.
O segundo título que a gente vai falar é o Tesouro Pré-Fixado, também conhecido como LTN. Esse ativo, o nome já diz, ele é pré-fixado, então ele vai te dar uma taxa fixa que você vai contratar no momento que você fizer a aplicação. Por exemplo, o título público hoje está pagando em média 13,5% ao ano. Contratando ele hoje, você vai ganhar exatamente essa taxa até o prazo de vencimento que você definir. Mas fique atento, esse título, ele oscila muito no curto prazo, caso você queira fazer resgates. Então, o ideal é que você mantenha ele até o vencimento para receber essa taxa contratada inicialmente. Agora a gente vai falar de outro tesouro prefixado que é um pouquinho diferente da LTN que eu acabei de explicar. É a NTNF. A principal diferença entre LTN e NTNF é que na NTNF você recebe juros semestrais na sua conta. Ou seja, se você contratar uma taxa de 13,5% ao ano, como a gente comentou há pouco, você vai receber uma parte desses juros semestralmente na sua conta até o final do período. Ele é um título muito interessante para quem já quer começar a receber renda dentro da sua carteira. O próximo título que a gente vai falar são as NTNBs ou Tesouro IPCA+. Como o nome diz, esse título vai te dar uma rentabilidade de IPCA, ou seja, inflação, mais uma taxa fixa que você vai contratar no momento da aplicação, que pode ser de 6, 7% ao ano. Mas aqui existe uma diferença muito importante para você entender quando você for fazer essa aplicação, que é a diferença entre NTNB e NTNB principal. Na NTNB, assim como a NTNF, ela vai te pagar os juros semestralmente na sua conta. Então, a cada 6 meses, o juro dessa aplicação vai cair diretamente na sua conta. No caso da NTNB principal, você só vai receber os juros dessa aplicação no final. Ou seja, não tem cupom semestral, você não recebe nada disso antes do vencimento. Ele fica fazendo o juro composto dentro do próprio ativo até a data de vencimento. Uma dica que pode te ajudar a lembrar dessa sopa de letrinhas é você pensar na diferença entre LTN e NTNF, pensando que a NTNF tem o F no final. E o F pode ser de fração, ou seja, você recebe os juros fracionados ao longo do tempo. No caso da NTNB e NTNB principal, você pode sempre lembrar que quando tem principal no nome, quer dizer que você vai receber tudo lá no final, tudo junto, tudo como o principal. Por último, não menos importante, a gente tem o Tesouro Renda Mais, que é um dos títulos mais recentes criado pelo Tesouro Nacional para ajudar as pessoas a investirem para a aposentadoria. Nesse caso, ele tem uma rentabilidade muito parecida com a NTNB, então ele paga uma taxa de IPCA mais uma taxa fixa contratada. Você começa a fazer os investimentos agora, define quando você quer começar a receber uma renda e a partir desse momento você passa a receber ela por 20 anos. A partir da data que você definiu, esses pagamentos são automáticos, por isso que ela ajuda muito num planejamento de aposentadoria. Todos esses títulos têm objetivos diferentes, então você precisa se atentar a isso quando for fazer uma aplicação. Mas o interessante é que todos eles também têm a mesma segurança e o mesmo emissor, que é o governo federal. Sobre vencimento e liquidez. Vamos pensar aqui que você foi lá, fez uma aplicação no Tesouro Direto e se arrependeu. O que acontece com o rendimento que você contratou e com esse investimento que você fez? Bom, então o Tesouro Direto ele garante recompra desses ativos, ou seja, ele garante que você vai ter liquidez diária para sair a qualquer momento desse título que você comprou. Mas é importante lembrar que tirando o Tesouro Selic, os outros ativos eles sofrem oscilações de mercado por conta do preço que eles estão pagando, por conta das taxas que você contrata em momentos melhores da economia ou momentos piores. Então, se você quiser fazer o resgate antecipado desse tesouro, ele pode ter uma oscilação positiva ou negativa. Para você garantir que você vai sair exatamente com o valor que você contratou,
é somente no vencimento. Então, o ideal é que você faça aplicações no Tesouro buscando manter até o vencimento. Lembrando que o Tesouro Selic não entra nessa regra. O Tesouro Selic tem liquidez diária e ele não tem essas oscilações no momento da retirada. Tributação. A tributação dos títulos públicos segue a tabela regressiva. Eu vou colocar essa tabelinha aqui para vocês darem uma olhada. Vocês podem perceber que a menor alíquota ela passa a ser a partir de 2 anos, a gente chegando em 15% de imposto de renda sobre os rendimentos. Isso vale também para os juros que você recebe. Então, se você pegar uma NTN-F, uma NTN-B, os juros que você receber nos primeiros 2 anos vão ter uma tributação maior e a partir de 2 anos passa a ser de 15%, que é a menor alíquota ali também. Então, se você conseguir manter o seu investimento acima de 2 anos, ótimo, você já vai conseguir pegar uma alíquota de imposto de renda mais baixa. Vale lembrar que tem um outro custo também para você fazer esse investimento nos títulos públicos, que é a chamada taxa de custódia da B3, que é a nossa bolsa e que faz intermediação dos títulos públicos aqui no Brasil. Essa taxa é de 0,20% ao ano sobre o valor que você tem investido em títulos públicos. E normalmente ela é descontada no momento do resgate dos seus investimentos ou quando é feito algum pagamento de juros periódicos ali na sua conta. Você também pode conferir o extrato desses pagamentos lá na sua conta da B3. Investir em título público é a certeza de ter em carteira um ativo extremamente seguro, que é o que a gente chama de risco soberano, porque quem faz essas emissões é o governo federal. Mas lembre também que se você precisar fazer resgates antes do vencimento, você vai passar pelo risco de mercado. Então, seus ativos podem sofrer oscilações e você pode ter uma variação grande no valor de resgate do seu título antes do vencimento. O único título que não passa por essas oscilações é o Tesouro Selic. Os títulos públicos são uma das formas mais acessíveis e seguras de investir no Brasil, tanto para quem está começando quanto para carteiras de longo prazo. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Comenta aqui embaixo também qual é o título público que você mais gosta de investir. E eu te vejo no próximo vídeo.